Alô, irmãos, Pai seja com todas as irmãs, sua família, amém, né? E vamos continuar aí, né, com a nossa pequena meditação diária para consolo nosso, né? Então nós estamos lendo aqui o Mateus, né, 5, 6 e 7, porque aqui Mateus, né, um dos apóstolos, relata a primeira intervenção do Senhor Jesus com a multidão, né? A primeira relação dele com a multidão, com as pessoas. O início da sua pregação, né? O início do seu ministério, o início da sua missão, né? E aqui então ele está lançando as bases do Novo Testamento, certo? E as virgens prudentes, né? Que é a igreja que vai ser arrebatada, como nós estamos vendo aí, perseguindo, né? Essas palavras-chave das virgens prudentes, né? Então as virgens prudentes, elas o quê? Creem em tudo que está escrito, né? Ela tem os seus motivos, né? Porque elas creem em tudo que está escrito. Está aqui um dos motivos, né? O Mateus relatando exatamente o que o Senhor Jesus, na primeira vez que ele se dirigiu às pessoas, né, acerca da sua missão, relatando exatamente as bases do Novo Testamento. E as virgens prudentes creem em tudo que está escrito, inclusive no Novo Testamento, né? Certo? E por causa disso, o que elas fazem, né? Elas creem em tudo, têm os seus motivos. E aí então elas resolvem fazer o quê? Resolvem praticar aquilo que deve ser praticado. O bem, né? Resolve praticar o bem e se desviar do mal. E o bem é isso que nós estamos vendo aqui, né? A palavra, né? Então nós paramos aqui no capítulo 6, versículo 5 de Mateus, e vamos continuar aqui fazendo a nossa revisãozinha, né? Na verdade nós estamos fazendo uma revisão, né, irmãos? Da matéria aí, né, da nossa escola, né, que é a igreja, né. Aí no capítulo 6, versículo 5 em diante, nós vamos ler o quê? Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmãos, quem são os hipócritas, né? Quem são os hipócritas? Não são as religiões, não? Vocês não estão vendo aí, não, né? Os religiosos indo para as praças públicas, né? Para orar, né? Fazer orações que não passam exatamente do telhado, né? Se é que tem telhado. Então, né, a igreja, quando ela ora, as virgens prudentes, né, quando elas oram, elas estão diante de Deus em toda a sinceridade, né? Em toda a justiça. Não tem nenhuma hipocrisia na igreja, não é para ter, né? Certo? Porque os hipócritas na época de Jesus Cristo, que eram os escribas e os fariseus e todos os grupos políticos, né, religiosos que tinham na sua época, como, né, como os fariseus e outros, eles iam orar pelas esquinas, né? Em pé na sinagoga, para se mostrarem, né? Para se mostrarem como pessoas dignas, né? Pessoas tementes a Deus. Aí no 6 ele continua, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará, né? Podemos até orar, né, em conjunto, né? Isso aqui ele está falando da oração individual, né? Dando exatamente o valor a essa oração individual. Mas nós temos também a oração em conjunto, né? Que é a oração da igreja, a oração de 2 ou 3 pessoas. E orando não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né?
Então tem um ditado que diz o quê? Quem fala pouco, fala muita bobagem, né? E quem fala muito, só fala bobagem. Por isso é que o Senhor Jesus, né, e os apóstolos e os profetas nos ensinam que quando a gente for falar na igreja, a gente fala segundo o que está escrito, para que a gente não fique falando bobagem nem besteira, né? Não é isso? Então, usam de vãs repetições. Não vos assemelheis, pois, a eles, não sejamos imitadores deles. Vamos ser imitadores das virgens prudentes, né, irmãos? Inclusive, a gente que saiu desses locais aí, dessas religiões que se dizem igrejas, né? Vamos nos desligar desse povo, né? Desligar completamente, porque ali as abominações ali são grandes, nós sabemos disso, né? Ali há muita blasfêmia, né? Ali há muita zombaria do nome de Deus, né? Ali se praticam grandes abominações em nome do Senhor Jesus, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós me pedirdes, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, né, que estais no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, né? Como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos ofendem. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, essa oração, né? Ela é motivo de repetições aí nas religiões, né? Toda religião que você vai aí, primeira coisa que eles fazem no final, no começo, no meio, no final das religiões, eles ficam aí repetindo essas palavras que o Senhor Jesus, né, ensinando os seus apóstolos, ensinando a igreja a orar exatamente, né, colocando aí os pontos principais de uma oração, né, certo? Não quer dizer com isso que a gente vai repetir exatamente essas mesmas palavras que o Senhor Jesus disse nas nossas orações. Mas o que ele coloca aqui é o quê? O que é básico na oração? O que é básico na oração é, primeiramente, nós nos limparmos, né? Pedir perdão das nossas culpas e perdoar aqueles que nos ofendem. Invocar o nome do Senhor, né? Deus, do nosso Pai, nosso Criador, certo? E honrar o seu nome, né? E adorar o seu nome. Adorar, né? Deus quer ser adorado. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele está procurando. E as virgens prudentes são as únicas que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, elas vão receber o galardão do arrebatamento. Por isso elas vão receber o corpo espiritual, né? Porque elas viveram espiritualmente. Apesar de elas estarem aqui na Terra, nessa matéria, elas viveram espiritualmente, viveram o Espírito, viveram as obras espirituais. Então o Senhor Jesus, né, nessa oração nos ensina que nós peçamos a proteção divina, né, a proteção de Deus. Porque nós somos fracos, frágeis, né? Mas com Ele nós somos fortes perante os nossos inimigos, nossos adversários, que são exatamente os anjos caídos, né? Eles são os nossos adversários. E por extensão, aquelas pessoas, né, que se aliaram a eles, como por exemplo as religiões. Todas as religiões são aliadas a Satanás, inclusive a que fala em nome de Jesus e que não tem nenhuma autoridade, porque elas estão pervertendo a palavra, estão pervertendo o Evangelho. Então o Senhor Jesus nos ensina isso, né? Que nós perdoemos, que nós nos limpemos na nossa oração, porque está escrito que o justo ele peca 7 vezes ao dia, mas ele se levanta
como é que ele se levanta? Ele se levanta pela oração, né? E imaginemos nós, né? O justo peca 7 vezes ao dia, né? Porque nós vamos ver aqui que tem pecado de toda maneira. Tem pecado por pensamento, já vimos ali, né? Por palavra, por ato, por omissão, né, irmãos? Então tem pecado de todo jeito, iniquidade, abominação, enfim. Nós vamos ver, estamos vendo exatamente todas essas coisas aqui neste momento. Então por hoje ficamos aqui, né? Em nome do Senhor Jesus, e amanhã continuaremos com a nossa meditação. Amém? Paz seja com todos e com todas.